Oi, pessoal, tranquilo? Estamos aqui de volta para continuar a nossa sequência de vídeos a respeito de como é o processo para pegar o visto EB2NW via consular, feito totalmente através do Brasil. Nós já passamos por diversas etapas aí, estamos quase chegando ao fim do nosso processo e hoje a gente vai falar, entre outras coisas, né, sobre como que é a famosa entrevista consular. Então, algumas dicas, quanto tempo ela leva, documentação e várias outras coisas, né? Então, fica comigo, eu sou o Rodrigo, você está no canal Como Imigrei. De volta aqui, gosto sempre de começar frisando novamente, né? Nós não somos advogados, nós não entendemos de leis de imigração, nós não estamos aqui para dar nenhum tipo de assistência imigratória. A gente está aqui falando sobre o nosso processo, as etapas, como que foi, os problemas que nós passamos e tentando ajudar a ter mais informações para quem está nessa jornada também, tá bom? A gente falou, então, sobre vários pontos, né, várias etapas do processo até então, e a gente finalizou na última sessão falando sobre a consulta, os exames médicos e como é que foi, né, a nossa consulta. Para hoje, a gente vai continuar, né, os próximos passos. Se a gente vê aquele calendário que a gente acabou fazendo de trás para frente, a partir da entrevista consular, né, durante o período da nossa viagem ao Rio de Janeiro, o próximo passo depois da consulta médica é se dirigir até o CASV, assim como num visto de turista normal, né? Quando você está, por exemplo, somente renovando o seu visto, já tinha, você só vai lá no CASV, entrega os documentos e tal, né? Aqui, a gente vai ter que ir até o CASV, porque é lá que a gente vai tirar as impressões digitais, é lá que a gente vai tirar a foto, né? Ou entregar a foto, né, principalmente das crianças, aí a gente entrega a foto. E depois disso, sim, a gente pode se dirigir até o consulado para fazer a famosa entrevista consular, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho em relação à documentação dessas duas etapas com vocês. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a documentação relacionada a essas duas etapas, tá? Começando pelo CASV, né? Passaporte válido de todo mundo, né? A validade superior a 6 meses, obviamente. A página de confirmação do agendamento no CASV. Então, lembra que a NVC agendou para você a entrevista consular, mas você teve que ir lá na página do CASV e agendar essa data aí, preferencialmente antes da entrevista consular, tá? Preferencialmente não, obrigatoriamente, na verdade. A página de confirmação daquele formulário DS-260 que você preencheu, aquela página de confirmação, importante levar também porque eles nos pediram quando a gente chegou, tá? Essa é uma das etapas que é agendada, né? Como eu falei, você teve que fazer esse agendamento. Quando a gente chegou, né? A gente chegou no CASV, uma mochila cheia de documentos e tal. As únicas coisas que eles pediram na porta, assim, antes de entrar, foi a página de confirmação ali do agendamento. A página essa do DS-260, eles me pediram, tá? Eles olharam tudo e a gente informou que era para Green Card. Aí a gente apresentou para eles essa documentação que eles pediram ali, e aí quem se dirigiu lá para dentro foi extremamente rápido, assim, né? Lá eles vão tirar a foto de todo mundo, vão fazer as impressões digitais. Se não me engano, a foto do meu menor, eles não tiraram, daí a gente só entregou uma que a gente já tinha, né? E aí aquele ponto interessante, aquela dica que a gente deu, né? Os documentos, eles podem ser enviados, os documentos resultantes do processo, eles podem ser enviados para qualquer outro caso, tá? Então a gente pediu para entregar os nossos passaportes e tudo mais no caso de lá de Porto Alegre, porque eu não queria ter que ir novamente ao Rio de Janeiro só para
para recolher os documentos, né? E somente o titular do processo, né? No nosso processo eu fui o titular, né? O principal, vamos dizer assim, o aplicante principal, e ele pode tirar de todo o resto da família, tá? Não precisa ir toda a família, no caso, e tirar os documentos. E para entrevista consular, passaporte, mesma coisa, a cópia daquela página biográfica do passaporte, né? Que é normalmente a primeira ali, a página de confirmação daquele formulário da NVC que você preencheu, 10.360, a carta da NVC marcando a entrevista, essa é muito importante, acho que foi o segundo documento mais pedido nas etapas ali. Eles pediram para nós, reforçando, na consulta médica, no primeiro contato que a gente fez já com o consultório, eles disseram, a gente até pode começar a tratativa contigo, mas nos manda uma cópia da interview letter. Então, a gente teve que mandar, né? Certidão de nascimento original e uma cópia, certidão de casamento original e uma cópia. O resultado dos exames, na verdade, isso era necessário para aqueles processos mais antigos que tu tinha que pegar o envelope lacrado do resultado de tudo, exames e consulta e levar lá. Hoje não é mais assim, estão digitalizando o processo. No nosso caso, a gente já não precisou levar, tá bom? Documentos do pleito, isso é uma coisa que, assim, fica muita dúvida. Os documentos relacionados ao meu pleito migratório, sei lá, comprovante que você trabalhou em tal lugar, a carta de contador, tudo que estava no pleito, você não precisa levar, né? Tudo que tem a ver com a parte profissional, não precisa levar. O que precisa levar para a entrevista consular é documentos pessoais, tá? Então, certificado profissional, tempo de trabalho, aqueles comprovantes de tempo de experiência, comprovante de salário, nada daquilo você precisa levar, tá bom? Eu levei, né? Obviamente, pessoa prevenida, sempre levei uma mochila cheia de coisas, mas no fim a gente realmente não usou, tá? Comentei então dos casos mais novos, né? O envelope lacrado já não é mais entregue. E após 2 semanas, aí sim vem o resultado da entrevista consular. Na verdade, o resultado eu quero dizer a documentação toda, né? Assim como num visto de turista normal, quando você vai lá, faz a entrevista, né, para o visto, acontece deles marcarem para 1, 2 semanas depois de devolverem os passaportes, onde vem o adesivo com o visto, né? Aqui acontece da mesma forma, no caso, é isso que eles vão enviar lá no meu caso, para o CASV, né, que a gente pediu, tá bom? E aí eles vão também te entregar, aí sim, um envelope, famoso envelope lacrado, que ninguém pode mexer nele, exceto a agente de imigração quando você entrar nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E como é a entrevista? Afinal de contas, como é que é a questão da entrevista? Então, assim, algumas dicas já. Primeiro, chegue cedo no consulado. O consulado fica no centro do Rio de Janeiro, o trânsito é pesado. Então, tente chegar o mais cedo possível. Eu fui de Uber, né? Eu não aluguei carro no Rio de Janeiro, mas eu sei que tem estacionamento ali próximo, tá? Você não pode entrar, assim como qualquer consulado, né? Você não pode entrar com bolsa, com celular, eletrônico, né? Então, fique atento. Tem também, como em tudo que é lugar, tem os lugares que não são oficiais que guardam o celular para ti, mediante um custo. Eu não quis arriscar, tá? Eu deixei o celular no hotel, no cofre do hotel e era isso, né? E aí, como é que funciona? Você chega, né? Eu cheguei, já tinha aquela fila do lado de fora do consulado, né? A minha foi bem cedo, foi 8 horas, então eu estava lá bem cedo, assim, faltando 20 minutos ainda para as 8. Eu cheguei, já tinha uma fila do lado de fora, tá? Entrei, fomos pro final da fila, e daí já veio uma atendente questionando cada um do que se tratava, e daí a gente falou que o nosso era Green Card. Aí ela pegou um cartão verde, né? Colocou dentro do passaporte e nos levou para uma outra entrada, totalmente fora daquela fila, saiu daquela fila, entrou numa outra entrada, e a gente caiu numa antessala.
já tinha umas pessoas lá dentro, né? Parecia ser já o início daquela fila que a gente tinha pego, né? Já tinha umas pessoas ali dentro. A gente caiu nessa antessala e nessa antessala tem um computador com acesso à internet, caso você tenha esquecido de tirar algum tipo de comprovante, sei lá, antecedentes, por exemplo, da Polícia Federal. Você entra ali no site rapidinho e tira. Então, dá para usar, né, esse computador, tá? E aí, depois que a gente caiu nessa antessala, nos encaminharam até o mezanino, que na verdade é o setor de vistos de imigrantes. Então, ali embaixo parecia ser toda a parte para turista, para visto de turista, e daí esse mezanino é que é o local certo para visto de quem vai imigrar. Então, só para você ficar atento, se você não tiver no mezanino, né, provavelmente, ou se não tiver no lugar identificado como setor de visto de imigrantes, provavelmente você não está no lugar certo. A gente subiu nesse mezanino e chegou, tinha uma sala, né, uma grande sala com várias cadeirinhas. Aí tinha um atendente no fundo da sala. A gente foi, conversou com ele primeiro. Quando a gente chegou nesse atendente, ele nos passou um papel com uma relação de documentos de todos os membros da família que deveriam ser postos naquela ordem que estava ali. E uma folha de rosto. Então, a gente se dirigiu até uma das cadeiras e começou a separar o documento ali. Quando tu entra ali dentro, já não tem mais ordem, tá? Eu quero dizer que não é por ordem de chegada, não é? Porque cada um leva um tempo para arrumar os documentos, né? Para ser chamado e tal. Então, não tem mais ordem. Aí, algumas coisas também falaram para a gente. Leva comida, porque vocês vão passar o dia inteiro lá dentro, né? Não pode sair mais. Depois que entra na sala, não pode sair, não pode sair para almoçar, não pode nada. Beleza, a gente, né? Informações que a gente foi coletando na internet, a gente levou, foi preparado, tá? Outra coisa, essa folha de rosto, tá? Então ele entregou a folha de rosto e aí a gente começou a preencher. O que pedia ali, né? Então, quem é o aplicante principal, no meu caso, eu botei, né? Quem é o teu sponsor? No caso aqui eu coloquei que era eu mesmo, pelo visto de EB2NW, ou se poderia deixar em branco. E aí aqui um dos pontos também que me falhou, assim, o advogado que está me representando, o advogado eu sabia, mas eles pediam um e-mail dele, e o e-mail estava no meu celular, né? Então, por sorte, um dos tantos documentos que eu imprimi estava ali o e-mail que ele tinha me mandado, né? Mas só para levar isso anotado em algum lugar, porque eles pedem um e-mail do advogado, tá? Ou da empresa, né, que está te representando. Qual tem o endereço no Brasil, ok? E qual o endereço onde você vai para os Estados Unidos? Então, você já tem que mais ou menos ter em mente algum endereço, né? No meu caso, me instruíram a colocar o endereço do escritório de advocacia, lá que o escritório era aqui nos Estados Unidos, então eu já coloquei o endereço deles ali, tá bom? Aí o que acontece depois? Você separou tudo isso, entregou para essa pessoa, aí, né, vai dar uma olhada ali, beleza, tá tudo na ordem, aguarda aí que vão te chamar, ok? Quando nos chamaram, né, aí as crianças ficaram numa área kids que eles têm lá dentro, para as crianças ficar brincando ali e tal, e eu e minha esposa, fomos até esse primeiro atendimento, esse primeiro nível, na verdade, depois dessa conferência, né? E aí ali ele vai pegar toda aquela documentação na ordem que foi nos pedido para deixar e vai começar a validar tudo. Validar o que está ali, tá, isso aqui que eu preciso, tá. Nessa hora, ele foi lá no sistema e abriu todo o resultado dos exames, raio-x, todos os exames ali que vieram do consultório, né? Não deu para ver exatamente o que era, mas estava lá todo o resultado de todos os exames e da consulta médica. E ele mesmo imprimiu na hora e anexou no pleito. Então ele foi lá, foi imprimindo, anexando e ia perguntando umas coisas para a gente. Ele só perguntou assim, quem é o aplicante principal? Daí, né? Eu falei que era eu, data de nascimento, nome da mãe, nome de solteira da mãe, também foi uma coisa que me pegou meio de surpresa.
né? É difícil, às vezes a gente não sabe o nome de solteiro dos pais, então, mas eu sabia, no caso, a cidade onde nasceu, né? Aí ele me pediu o nada consta da Polícia Civil e da Polícia Federal, então lembra a importância de tirar um atualizado para ir nesse momento, né? E perguntou, já está nos Estados Unidos? Que período que tu ficou lá? Eu levei mais ou menos decoradinho uma tabela que eu fiz, né? Que eu já tinha visto essa informação, uma tabelinha que eu fiz assim, todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, de quando até quando eu fiquei, por que que eu fiquei lá, né? Então ele me perguntou isso, assim, sabe? Né, mais ou menos que dia que tu pegou, que dia que tu saiu, né? Quantas vezes tu foi, beleza. Eu levei essas coisas todas, deixei tudo prontinho, né? Essa pessoa ainda não é o cônsul. Essa pessoa é uma pessoa que está fazendo uma validação anterior. Pronto, ele anexou tudo, pegou todas as informações e disse, não, tá tranquilo, vocês aguardem agora que o cônsul vai chamar vocês de fato. A gente achou que ia para uma outra sala, que era uma entrevista, sei lá, numa mesa, todos nós, porque, né, tem que fazer juramento e tudo mais. E não, na verdade, vários guichezinhos, exatamente como visto de turista. Tá? Vários guichês, só que quem vem te atender num daqueles guichês ali não é a pessoa que faz, a mesma pessoa que faz o de turista, por exemplo, veio o cônsul te atender. Então foi mais ou menos assim. Beleza, chamaram, né? Todos nós, aí sim, para o cônsul, teve que chamar as crianças e tal, né? Fizemos o juramento, todo mundo. E aí, a entrevista, assim, eu coletei diversas tentativas, né, nessa tentativa de se preparar, eu coletei algumas coisas que poderiam ser perguntadas na entrevista, tá? Aí, então, tipo, qual a formação ou especialização, né? Então, tudo isso eu levei decorado, assim, preparado para responder, né? Quantos anos você tem de formado, lugares onde você já trabalhou, então eu meio que fiz aquela mesma tabelinha lá da carta do contador, de todos os lugares onde eu trabalhei, eu tentei decorar ela, né, de quando até quando, o que eu fazia em cada um dos lugares e tal, tentei levar isso decorado, tá? Não perguntaram nada disso, né? Se já esteve nos Estados Unidos, eles me perguntaram de novo. Se eu me envolvi em alguma infração enquanto estive nos Estados Unidos, perguntaram para mim e para minha esposa, tá? Se eu já trabalhei enquanto estava visitando os Estados Unidos, nós também não respondemos que não, né? Nós nunca trabalhamos, sempre viemos a turismo. Outras perguntas que eu peguei, assim, né, de pessoas que foram abordadas. Se já tinha feito contatos empregatícios nos Estados Unidos. E por que eu me achava elegível a exercer esse cargo nos Estados Unidos. Eu levei tudo isso preparado em inglês, porque uma informação também que eu tinha visto é que a entrevista era em inglês. E, de fato, a nossa foi em português. Tá? E foi, assim, extremamente rápida. Tão rápida que terminou, ela disse, ok, os documentos estarão daqui 2 semanas, estarão disponíveis, não sei o quê, e desligou o microfone. Daí eu disse, ok, mais alguma coisa? Não respondeu mais. Daí eu comecei a arrumar mesmo, todos os documentos que eu tinha separado. Quando eu terminei, eu falei, ok, é só isso? Ela não me respondeu mais. Daí eu peguei e saí. Saí do guichê, né? E aí, assim, a gente ficou naquela, tá, mas acho que não levou 1 minuto. Nós, não, mas tá estranho isso aqui. Aí a gente foi lá na pessoa, aquela primeira que nos atendeu lá, que pediu a relação dos documentos, e pergunta para ela, olha, é rápido assim, né? A gente está a gente tá achando estranho, né? Daí ela disse, não, é tranquilo e tal, né? Tem uns que demoram mais, outros nem tanto. Porque o que acontece? Essa entrevista, pensa que o teu processo já está aprovado, mas ele pode te negar ali, ele ainda pode te negar, ele tem poderes de te negar. Normalmente, essa fase é para tentar pegar fraude de casamento. E foi isso que eu entendi, que me explicaram na época. Então, não é o nosso caso, foi extremamente rápido, assim. Tanto é que a gente saiu, a gente desceu, fez essa pergunta para o cara, desceu,
E quando a gente estava saindo, a minha esposa falou, não, não vou sair daqui com essa dúvida. Não, não é possível. Ela voltou, daí não queriam deixar ela entrar, daí o cara viu que era ela, daí disse, não, pode vir aqui, vir aqui. Aí ela falou, olha, eu tenho que te perguntar de novo, porque assim, foi extremamente rápido. E a gente perguntou coisas depois para ela, ela fechou o microfone e não falou mais nada. Daí o cara, não, mas olha só, te devolveu o teu passaporte? Não, não me devolveu. Então tá aprovado. Não te preocupa. Daqui 2 semanas vai ser entregue, ou aqui, onde você pediu, não sei, mas porque quando é negado é entregue na hora. É igual visto de turista. Na época eu também tinha lido que visto de turista também, se você for negado, é negado na hora. A pessoa que está ali te avaliando, ela carimba o teu passaporte como negado, te entrega o passaporte, é isso. Quando está aprovado, eles pedem para você voltar, porque tem o tempo para colar o visto no passaporte e tudo mais. Então ele disse, não, então está aprovado, fica tranquilo. A gente desceu e, né, aí sobre essas questões que a gente leu, para ter uma noção, 8 horas era a nossa entrevista, 10h30 eu estava dentro do hotel de volta. Então, assim, não, leva almoço, porque tu vai passar um dia inteiro lá dentro, tu não pode sair, sei lá, uma série de informações que a gente coletou que não sei se foram outros casos, eu não sei o que aconteceu, mas a nossa foi extremamente rápida, né? E aí, de fato, vem a próxima fase, né? Que é o quê? Você vai ter que voltar no CASV, ou do Rio de Janeiro, ou onde você pediu, para coletar os documentos, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Aí, só uns detalhes, assim. Primeiro, o aplicante principal, ele é o cara que pode entrar nos Estados Unidos primeiro ou junto com o restante da família. O contrário não é verdadeiro. Se a minha família quisesse ir primeiro do que eu, eles não poderiam entrar sem a minha presença junto. Então, tem umas coisas ali que eles explicam em relação a isso, mas foi basicamente isso, tá? Bem, bem simples assim. Então, dito isso, né? Como é que a gente está nesse momento no nosso fluxograma? Deixa eu compartilhar com vocês. Esse é o nosso fluxograma atualizado, né? Então, nós já passamos por todas essas etapas, tá? As últimas etapas que nós passamos depois da consulta médica, né? Que foi 720 dólares para todo mundo, ou 750 reais por pessoa ali, né? Teve, então, um agendamento no CASV, né? Pelas impressões digitais, e teve a entrevista no consulado. Tranquilo? E aí, o que acontece depois? Então, basicamente, depois, né, como a gente falou, a gente vai ter que ir lá voltar, né, fazer a coleta dos documentos lá no CASV. E que documentos são esses? E o que você deveria já se preparar, tá? Juntar um dinheiro, vai ter uma taxa que vai ter que ser paga para a emissão dos green cards, tá? Então, o visto, né, e os demais documentos ali, eles foram entregues para nós 2 semanas após a entrevista. Tá? E o famoso pacote lacrado. Cada um dos membros da família tem um pacote lacrado, tá? Ele não pode ser aberto em hipótese alguma por nenhum dos membros. Ele só pode ser aberto pelo oficial de imigração o dia que você vier para os Estados Unidos, né? Lá no guichezinho, no famoso guichê de entrada, a gente vai explicar sobre a importância desse envelope, mas ele não pode ser aberto por você, tá bom? O, não dizem que nos casos mais novos, nem esses envelopes estão sendo mais entregues, né? Parece que estão fazendo até esse processo digital. Mas, como eu disse, a gente já pegou o processo digitalizado dos exames, da consulta, nada disso a gente precisou pegar o tal envelope e levar lá para a entrevista consular. Mas esse aqui a gente ainda teve que levar. Então, entregaram para cada membro da família. E para o aplicante principal, né, o que eu sempre procurei de informações, assim, tentar achar em algum lugar informações a respeito de que seria um envelope
e seria todo o teu pleito. Então, uma cópia daquele teu pleito inteiro seria entregue, tá? O que vai acontecer se você tem visto de turista nos passaportes? Tá? Todos eles vão ser cancelados. Tá? Porque, afinal, você não é mais um turista, você está trocando teu status para um imigrante. Então, eles vão cancelar o visto de turista de todo mundo, tá? E vai vir um novo visto no seu passaporte, tá? Esse visto tem validade somente de 6 meses. Porque a partir da data que foi entregue, na verdade, a partir da data que foi um pouquinho antes ali, você tem 6 meses ou até 6 meses para entrar nos Estados Unidos de forma definitiva, para morar, tá? Se você não entrar nesses 6 meses, o que eu ouvi falar, né, procurando informações, era que você perderia todo o seu processo. Então, tipo, todo esse tempo e dinheiro simplesmente seriam jogados fora, porque você perderia e passaria. O green card é um número limitado, né, de green cards, então passaria para outra pessoa que precisa. Tá? Esse temporário, esse visto temporário que eles colocaram no seu passaporte, né, além do prazo, ele conter o prazo definitivo para a família se mudar, né, ele também contém, ele é uma permissão de residência permanente por 1 ano. Ele tem uma frase no final embaixo da foto, que ele informa que ele vale como uma evidência de residência permanente por 1 ano. Tá? A gente já vai explicar de onde é que saem esses prazos e por que tem isso. Tá? Mas deixa eu compartilhar aqui também. Vai vir uma cartilha junto, tá? Que vai vir a taxa, é $220 por membro da família, a taxa de impressão do seu green card, tá? E o que é aquele 1 ano? É que se você não, o ideal é que você pague essa taxa antes de entrar nos Estados Unidos. Vamos supor que você não pagou essa taxa antes de entrar, entrou, vai dar entrada, tudo normal, tá? Eles vão te dar esse exato 1 ano para pagar essa taxa. E durante esse 1 ano, a única evidência que tu tem de residência permanente é aquela frasezinha colada naquele visto temporário. Então, você vai ter que andar com o passaporte, né? Aí, depois que você paga a taxa, daí sim eles emitem o green card. Tanto é que o green card, ele é assim, ele é entregue na sua casa nos Estados Unidos, né? Ou naquele endereço onde você preencheu lá que vai estar nos Estados Unidos 60 dias, em até 60 dias, após o pagamento dessa taxa ou após a entrada, o que acontecer depois. Então, no meu caso, eu paguei a taxa antes de ir para os Estados Unidos. Então, quando eu dei a entrada, começa a contar os 60 dias, eles viram que a taxa está paga, em até 60 dias vai uma ordem lá para imprimir o green card e mandar para o endereço que eu coloquei lá naquele formulário. Se eu pagar depois, eu vou dar a entrada e a hora que eu pagar, então é o que acontecer depois, a hora que eu pagar, aí 60 dias, em até 60 dias, eles emitem o green card e enviam para o endereço que eu passei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês como é que veio os nossos vistos de turista, só para ter uma noção. Foi algo mais ou menos parecido com isso aqui. Ó. Foi, então, veio mais ou menos assim, cancelado sem prejúdice, né? Os caras pegaram esse carimbo aqui e colocaram em todos os nossos vistos de turista. E no passaporte mesmo, nesse visto temporário, veio essa frasezinha no final ali, essa anotação, né? Ele vale como um I-551, que é uma evidência de residência permanente durante 1 ano. Então, é o tempo que vale essa tarja, vamos dizer assim. Tá bom? Então, atualizando o nosso cursograma aqui, né? Após a entrevista, então, no meu caso, eu levei 24 dias depois, eu tive que viajar
para Porto Alegre, né, que era o local mais próximo, para poder tirar toda a documentação, os envelopes, os famosos envelopes lacrados, e os passaportes de todo mundo. E aí, para tomar um cuidado também, tipo, ele me entregou tudo, mas tá aí, não me entregou o meu pleito, a cópia do meu pleito que eu tinha visto em algum lugar, né? Quando estava na porta, eu voltei e disse, oh, olha só, eu tinha visto que iam entregar o pleito, uma cópia inteira do pleito. Daí o cara falou, ah, é mesmo, está aqui, ó. Então, assim, para tudo tem que ficar meio que ligado nessas coisas, né? Que foi aquele que eu apresentei para vocês alguns vídeos atrás, né? Não foi muito grande o meu caso, né? Ou até na entrevista consular, aquele primeira pessoa que estava fazendo a validação dos nossos documentos, ele falou, não, até que de vocês é tranquilo, tem uns aqui de 500, 600, 700 páginas. Então, né, foi bem tranquilo. Então, por hoje é isso, pessoal. Assim, o que vai acontecer depois, né? O que mais que falta a gente explorar um pouco? Como é que é o processo de entrada, de fato, lá na imigração? O que muda pelo fato de você ser imigrante, de ter o tal do envelope, né? Você vai ter que ir outra fila, na fila comum, tem alguma diferença? Então, o processo de entrada foi bem diferente, assim, né? A gente demorou bastante no processo de entrada, né? Mas foi bem tranquilo, né? Então, é sobre isso que a gente vai explicar um pouquinho no nosso próximo e acredito que seja o último vídeo dessa série, tá bom? Então tá, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais.